Olá, amigo, de volta aqui com um momento de reflexão sobre o da palavra, à luz desse evangelho que nos faz caminhar ao longo de nossa vida, ao longo de nossas experiências humanas, de nossos contextos sociais. É o evangelho que revigora, é o evangelho que traz ânimo, é o evangelho que traz alegria e nos faz filhos de Deus. Aqueles que compreendem a mensagem geram transformações na vida de sua família e na vida de outras pessoas que precisam passar por essa transformação. Queridos amigos, peço que você compartilhe esse vídeo para que ele também chegue a outras pessoas, atinjam outras famílias para o bem comum. Quero convidar você a orar comigo. Coloca todas as tuas intenções. Abre o teu coração para que Deus te cubra com sua bênção, com a sua graça, e você consiga também, por meio da ação de Deus em teu caminhar, ser missionário de sua palavra, levando essa mensagem onde quer que haja essa necessidade. Oremos. Ó Deus, que mostrai a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos que professam a fé rejeitar o que não convém aos cristãos e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor Deus do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quis revelar. Palavras da salvação, palavras que nos revigoram, palavras que nos trazem a esperança, palavras que trazem alegria ao nosso caminhar. Eis uma forma interessantíssima de nós conhecermos Jesus e aproximarmos cada vez mais dele, entendendo a vontade do mesmo em nossa vida. A palavra de Deus. Aproprie-se da leitura da Bíblia, da palavra de Deus todo dia. Tire um pouco do seu tempo no momento de espiritualidade, na oração. Faça isso como uma rotina, sede disciplinado nesse sentido. E todo dia, diante da tua oração, no momento dessa intimidade com o nosso Jesus Cristo, aí no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, na igreja, onde quer que haja essa oportunidade de você fazer esse momento de espiritualidade por meio da oração. Porque a oração é algo que nos conduz a Deus. A oração é algo que transforma a nossa realidade. A oração é acreditar que por meio da mesma nós iremos atingir, por meio dessa profissão de fé, a maturidade da nossa fé. Fé sem oração é uma fé morta. Oração sem ação continua sem sentido. E hoje Jesus aqui, nesse momento de espiritualidade, ele faz a sua oração por meio desse momento. Ele diz: Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas palavras aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E quantas pessoas percebemos que estão perdidas por acharem sábias demais, só porque têm títulos, só porque têm cargos, mas muitas delas, ao atingirem certos cargos e certos títulos, por meio do seu estudo, por meio do conhecimento técnico e científico, muitas pessoas se perdem. Outras não. Outras permanecem na sua essência, na humildade, mas a maioria se perde, porque acham que os cargos, né, são e estão acima de tudo. Estão acima do amor ao próximo. Conhecer Jesus é percebê-lo na simplicidade das pequenas coisas. É por meio da simplicidade das pequenas coisas que isso se revela e revela também a vontade do Pai em nossa vida. A soberba, a falta de humildade, a arrogância, muitas vezes são construídas e geradas quando conseguimos certos cargos e títulos que não geram vida, não geram transformação. Mas há muitas pessoas que, por meio também desses cargos e desses títulos,
conseguem permanecer na sua essência, sendo pessoas simples, sendo pessoas humildes. Muitas e muitas pessoas têm esse conhecimento e praticam a humildade. E Jesus chega a mim e a você: Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a que ele quis revelar. É preciso, por meio das nossas experiências humanas, conhecer Jesus, aproximar-nos de Jesus. O coração de Jesus dirige ao Pai por meio dessa oração. E a oração que Jesus dirige ao Pai, no Evangelho de hoje, nos diz que o reino de Deus é revelado e acolhido pelos pequenos e humildes. E quantas pessoas nós desprezamos, porque muitas vezes não tem uma boa leitura, e aí nós desprezamos. Não inserimos no nosso grupo, no nosso círculo de amigos. Nós queremos escolher os melhores, os mais inteligentes. É conhecimento técnico e científico, queremos conhecer somente esses que têm altos cargos. Só queremos nos aproximar das pessoas que a sociedade coloca como padrão, pessoas grandes, pessoas influentes. Mas nos afastamos dos pequenos, dos pobres, dos humildes, daqueles que têm a essência da palavra de Deus, que faz germinar onde quer que haja essa oportunidade, o bem comum, da partilha, da solidariedade. É claro que eu sei que existem muitas pessoas que têm também um conhecimento incrível, que possui títulos, possui cargos, mas que também permanecem na essência do Evangelho, que praticam o Evangelho. Triste são aquelas pessoas que se perdem por causa do conhecimento e também por causa das leis que não geram vida e sim causam opressão. Passam a ser pessoas soberbas, passam a ser pessoas sem humildade, passam a ser pessoas arrogantes e começam a promover o inferno na vida dos outros, tratando-as mal, humilhando em público. E é preciso parar um pouquinho, refletir e que todo esse conhecimento seja colocado para gerar empatia, bem comum, relacionamento humano saudável. Quantas e quantas pessoas se perdem por terem uma posição social elevada? E é preciso manter o espírito de humildade. O reino de Deus é revelado e acolhido pelos pequenos e humildes, porque são esses que concretiza e que se concreta humildemente o projeto de Cristo. A palavra é divina, o reino de Deus é daqueles que escolhem a Jesus e não se fiam na sua inteligência e conhecimento abstrato, meramente intelectual da lei de Deus, mas sim abrem o coração e suplicam pela sua presença, reconhecendo sua pobreza, clamam por misericórdia. O mistério revelado que dá a conhecer o Pai é visto por Jesus como algo distante da realidade dos entendidos, daqueles que se julgam sábios, aqueles que se julgam inteligentes, versados na lei mosaica, que se julgam conhecedores de toda a vontade e a verdade divina, mas se perdem porque não conseguem construir um relacionamento saudável, um relacionamento humano que gera empatia, gera vida, gera esperança, restaura o ânimo em tantas e tantas pessoas que encontram decaídas. Jesus louva o Pai porque os pequeninos e porque sua humildade os acolheram e acolhe a sua palavra para que nós possamos compreender a vontade de Deus em nossas vidas. Nós devemos continuar pequenos e não sermos soberbos, não termos falta de humildade, não sermos estúpidos, arrogantes. É preciso construir essa personalidade do homem novo por meio da simplicidade das pequenas coisas. E Deus, Jesus louvou o Pai, porque os pequeninos, os humildes, acolheram a sua palavra, os seus mandamentos. Os sábios e os entendidos, não somente daquela época, muitas vezes da época de hoje também, nas nossas realidades, não conseguem ver no Senhor e não conseguiam escutar o Senhor porque estavam distantes e continuam distantes desse amor de Deus. Eles até estavam próximos, muitas vezes fisicamente, mas o coração estava distante e endurecido, o ouvido do coração estava como que fechado. O Senhor louva o Pai do céu, porque os pequeninos estavam ali, pertinho dele, porque o coração de Jesus e porque a mente dos pequeninos, dos pobres e dos humildes, eles também já estavam ali e se
rebaixavam e por isso escutaram e por isso foram instruídos por nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso parar de prepotência, de arrogância, de ignorância, de estupidez nas relações humanas. É preciso construir uma relação naquilo que Cristo coloca como principal em nossa caminhada. Amor ao próximo, porque temos um Deus que vê, sente compaixão e cuida de cada um de nós. Tornemos-nos cada vez mais pequeninos de coração e grandiosos na atitude do amor ao próximo, do serviço, da palavra, da missão, do Evangelho que nos conduz a Deus e nos faz pessoas mais íntegras diante do relacionamento humano. Queridos amigos, muito obrigado por essa oportunidade. Paz e bens a todos vocês. Lembrem-se, céus e terras passarão, mas essa palavra jamais passará. Até a próxima.